Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Queremos agradecer então a Jesus, a Deus, aos nossos mentores, os mentores dessa casa, a irmã Lúcia, pelo que possamos estar mais uma vez aqui reunidos, para que possamos aprender, para que nós possamos cada vez mais nos melhorar, evoluir. Queremos agradecer também que possamos já iniciar aos poucos novamente, em pequeno número, mas com muito amor. Vamos então iniciar novamente, após essas paradas que a gente teve por causa do vírus, né, que veio nos atrapalhar um pouquinho as nossas vidas, mas já estamos retornando agora de novo para que possamos novamente, aos poucos, voltar ao normal. E sendo assim, dou por aberto então os estudos dessa noite. Que assim seja. Palavra. Boa noite mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos ao SEAMA, Sociedade Espírita Amanhecer. De praxe, a gente sempre tem como costume ler uma mensagem aleatória desse pequeno livro aqui. Estarei abrindo aleatoriamente. A gente sempre diz que os Espíritos conversam com a gente, né? E nos orientam. E hoje à noite a mensagem é o seguinte: observe como nasce o seu sofrimento. Você quer que algo seja de uma maneira e surge de outra. Essa diferença entre o que você deseja e o que vem traz-lhe a dor. Se você disciplinar o seu querer ou ajustar a sua aspiração aos fatos, desaparece a dor. Por isso, não se oponha, analise, verifique, ceda lugar. Não é por ceder lugar que você se diminui. Aceitar os fatos e situações com tranquilidade é resguardar-se de decepções e angústias. Vamos lá, então? A página do livro do Evangelho, deixa eu ver aqui, é a página 157, o item 6. A gente tem por hábito continuar os estudos na sequência, e quando nós terminamos o livro, nós recomeçamos novamente. Aqui nós vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos. E o trecho é o seguinte: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, e a um outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com o seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havieis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu:
bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, e veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havieis-me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devieis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E ranger de dentes. Pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Isso está em São Mateus, capítulo 25, de versículo 14 a 30. Então a gente sabe que as parábolas nada mais foram ensinamentos do Cristo, de Jesus, mas sempre de forma alegórica, de forma figurada. E nós não podemos levá-las ao pé da letra, o que está escrito aqui. E senão eu vou trabalhar a vida inteira para aumentar o meu capital financeiro. E vou trabalhar para ter dinheiro, apesar de se falar em dinheiro aqui. Né? Mas o nome da parábola é Parábola dos Talentos. De que forma podemos interpretar esses talentos? Quais seriam os talentos que nós possuímos hoje, aqui na Terra, reencarnados? A inteligência, a própria riqueza é um talento que Deus nos forneceu, alguns e outros não. A bondade, o poder, a força. De que maneira eu estou empregando os talentos que Deus me deu? A inteligência, a força, o poder, os meus recursos financeiros, eu estou colocando em benefício de alguém ou só eu estou me beneficiando com esses talentos? E é isso que Jesus justamente queria, através desta parábola, ensinar as pessoas há mais de 2000 anos atrás. E se nós analisarmos profundamente, essa parábola ela é atual, ela serve para os nossos dias, para a nossa sociedade, da maneira como a gente vive, da maneira como a sociedade é constituída hoje. Eu estou usando a minha inteligência, o meu talento, para auxiliar pessoas, ou eu estou usando a minha inteligência de forma egoística, somente
a me beneficiar. Através do orgulho, da vaidade, enfim. Eu estou usando isso só para mim, como aquele servidor que ganhou 1 talento, ou eu estou colocando à disposição de outras pessoas para que outras pessoas possam ter uma vida melhor, possam estar mais tranquilas, possam estar mais harmonizadas, mais saudáveis, né? Com menos medo, que hoje a gente vive tempos de incertezas e de medos, né? O conhecimento é um talento que nós temos, apesar de eu ter que buscar ele, mas é um talento que Deus nos permite ter, o conhecimento. Então eu estou colocando à disposição de pessoas para auxiliar pessoas, ou estou usando isso somente para mim? E tem um detalhe na parábola, em relação ao que ganhou 1 talento, que diz aqui que a palavra até é outra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou achando a palavra agora. Mas, enfim, podemos resumir que aquele que ganhou 1 talento, ele ficou com medo de usar esse talento e multiplicá-lo. O medo o impediu. Os outros que ganharam mais talentos não tiveram medo e colocaram à disposição para auxiliar pessoas, e eles receberam mais em troca. É isso que a parábola quer dizer. De alguma forma podemos dizer o seguinte: a quem mais tem, mais será dado e terá em abundância. A quem não tem, até aquilo que pensa ter lhe será retirado. É meio enigmático, né? Mas o que nós pensamos que é nosso, depois de perder tudo? Eu perdi carro, perdi família, perdi emprego, perdi dinheiro, mas tem uma coisa que nós achamos que é nosso: o corpo físico. E nós podemos perder o corpo físico também. Quer dizer, se eu não sou útil, se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso, em vez de eu continuar na terra aqui, crescendo, evoluindo moralmente, eticamente, eu posso estar antecipando o meu desencarne. E eu vou perder até aquilo que eu penso que é meu. Mas o corpo físico não é meu. Deus está me emprestando esse corpo físico para o meu espírito se manifestar aqui no mundo material. Pois a nossa verdadeira vida, ela é espiritual. Lá está a nossa verdadeira pátria. Nós estamos só de passagem aqui, já tivemos várias vidas, vamos continuar tendo outras vidas. E é só temporário. Até porque ninguém até hoje reencarnou num corpo físico e viveu 400, 500, 1000, 2000 anos ou está vivo até hoje. Então o corpo físico ele tem um prazo de validade. Graças a Deus não sabemos o prazo de validade do nosso corpo físico. Senão entraríamos num processo de contagem regressiva e deixaríamos de viver o que temos que viver aqui e aprender o que temos que aprender aqui. Então, esse enigma começa a fazer sentido, né? A quem mais tem, será dado e terá em abundância, e a quem não tem, até aquilo que pensa ter lhe será retirado. Então, quando você age com bondade, com caridade, você é fraterno, Deus te dá em dobro, cada vez mais em dobro. Você é egoísta, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, você vai perder. E às vezes você não vai viver o tempo que deveria de viver. Como castigo? Não, não é um castigo. Porque essa pessoa está começando a acumular muitos débitos aqui na reencarnação. Então Deus, com bondade e com amor,
ele chama esse espírito de volta. Porque se ele, com 40 anos, está fazendo um monte de besteira, adquirindo um monte de débitos, ele não vai deixar esse espírito viver até os 80 para duplicar ou quadriplicar os débitos que ele já adquiriu com 40 anos de idade. Então Deus chama ele de volta para que ele possa retornar à pátria do espírito, possa ver o que fez quando estava reencarnado e tentar corrigir seus equívocos, para que daí numa próxima reencarnação ele venha e possa começar a acertar mais do que errar. Então, essa parábola dos talentos começa a ficar mais clara para nós. Isso serve, sim, para recursos financeiros, também serve. Mas não é ao pé da letra que devemos levar isso aqui e achar que é somente para dinheiro, para recursos financeiros. De que maneira estou usando a minha inteligência? De que maneira estou usando o meu poder? Se sou dono de uma empresa, se tenho um cargo que eu comando várias pessoas, se eu sou um político que tenho domínio sobre as leis, de que maneira estou utilizando isso? De maneira sensata, a auxiliar pessoas, ou eu estou só pensando em mim, tripudiando, escravizando os meus subordinados? É isso que essa parábola quer trazer para nós e que nós possamos fazer essa reflexão sobre a nossa vida. Né? Quais talentos eu tenho? O que Deus me deu? E de que maneira estou utilizando? A benefício de outras pessoas ou somente para mim? Vamos adiante? Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. O item 7. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o exercício, excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Isso aqui dá discussão para muitos dias e muito tempo. Nós temos que compreender o seguinte: a nossa vida principal é a vida do Espírito. O Espírito foi criado antes do que o corpo físico. E isso, inclusive, está no capítulo 1 da Gênesis. Eu não lembro agora os versículos, mas tem duas referências à criação do ser humano no capítulo 1 da Gênesis, na Bíblia. A primeira, mais ou menos, não lembro exatamente também as palavras ao pé da letra, mas mais ou menos é assim: fosses criada a semelhança e imagem de Deus.
o que normalmente nós fazemos? Imaginamos Deus, um senhor velhinho de barba branca, segurando um cajado, sentado num trono. Só que nós fomos feitos à imagem dele, não ele, a nossa imagem. Então, nós somos seres espirituais. Nós somos a imagem de Deus e semelhança de Deus. Nós somos espirituais. E mais adiante, no capítulo 1 da Gênesis, vai ter uma referência que diz o seguinte: fosses criado do pó da terra e dado sopro de vida nas narinas, alguma coisa assim. O pó de terra significa o quê? A matéria, o corpo físico. E aí vem a segunda criação. Que muita gente lendo isso passa despercebido e acha que é a mesma coisa. E não é. O segredo está na primeira, imagem e semelhança de Deus, somos espirituais. E a segunda, nós fomos criados do pó da terra. A matéria física. Foi criado o corpo físico para o espírito poder reencarnar no corpo físico e passar pelas provas que nós temos que passar aqui na Terra. E uma das provas é a riqueza. Se nós somos espíritos, nós reencarnamos aqui, existe um motivo para nós aprendermos, evoluirmos, crescermos. É como se Deus quisesse nos testar. Você é um espírito, eu vou te mandar por uma dimensão, ela é material, e quando eu te enviar para lá, você vai vir com o véu do esquecimento. Você não vai lembrar que você é um espírito e não vai lembrar dos teus amigos aqui no plano espiritual, nem dos familiares que você tem lá. Você vai reencarnar num mundo onde você vai ter que decidir se você vai me buscar no meio de todas as tentações, de todos os obstáculos, de todos os desafios, ou se você vai deixar-se seduzir pela matéria e me esquecer, me deixar de lado e seguir aquilo que você pode pegar com as mãos, ver com os olhos, sentir. E, principalmente, isto vai te dar prazer físico. Isso vai despertar no teu corpo físico sensações que vão te afastar do mundo dos espíritos e dos meus ensinamentos. E a riqueza é uma dessas tentações, porque ela te abre um monte de caminhos, ela te abre um monte de portas. Se eu não estou bem, com meu dinheiro eu vou fazer uma viagem, vou daqui para o outro lado do mundo e vou me distrair até que esse meu estado de perturbação, de infelicidade, de contrariedade, de insatisfação passe e eu retorno para casa. O pobre não pode fazer isso. O pobre, se bobear, ele não pode sair nem de casa, porque se ele sair de casa, alguém vai tomar a casa dele. E ele vai retornar para a casa dele, alguém está lá e ele foi despejado. Então, olha a prova da riqueza. O quanto ela pode te oferecer. Ela, aos olhos de Deus, é má vista? Não. Porque através da riqueza, as sociedades humanas evoluíram onde nós estamos hoje. Hoje, no calor, nós temos ar-condicionado. Nós temos veículos para podermos agilizar nossas atividades comerciais e mesmo fraternais. Né? Então, a riqueza proporcionou a evolução da ciência, da tecnologia, que nos proporciona hoje conforto, que os nossos pais, os nossos avós não tinham o conforto que nós temos hoje.
Agora imagina 200 anos atrás, a 500 anos atrás, a 2000 anos atrás. Então a riqueza por Deus ela é bem vista para que as sociedades humanas possam investir em pesquisas, em ciências, em desenvolver projetos para trazer conforto para a humanidade. Mas ao mesmo tempo ela se torna um desafio muito grande. Você vai só seguir isso e vai esquecer de mim, ou você vai se lembrar de mim, vai continuar me buscando e sabendo usá-la com equilíbrio. O equilíbrio. Essa é uma das maiores provas para os espíritos que reencarnam na Terra, a riqueza. Falando de física, talvez alguém vai saber aqui, alguém sabe o que é V0 em física? Renato? Velocidade inicial? Velocidade inicial. Então eu tenho dois foguetes que têm a mesma velocidade. Um sai do chão e outro sai 10 metros acima. Aparentemente, o que sai 10 metros acima vai levar a vantagem, se os dois têm a mesma velocidade inicial e vai chegar primeiro lá em cima. Estou fazendo uma analogia à riqueza e à pobreza. Aparentemente, o rico teria mais capacidade de chegar a Deus mais rápido do que o pobre. Porque ele tem conforto em casa, no verão ele tem ar-condicionado, ele tem acesso a livros, à internet, a documentários. Tudo é mais fácil para o rico. O pobre não. No verão, a casa é um inferno de quente. Muitas vezes não consegue nem dormir de noite direito. Tudo é mais difícil para ele. Acesso ao conhecimento, acesso a faculdades, às escolas. Só que os dois têm a mesma velocidade inicial. Só que as provas são diferentes. Onde muitas vezes o rico ele acaba se perdendo nas distrações da vida. Em vez de utilizar os componentes que ele tem para adquirir conhecimento, colocar esse conhecimento em prática, auxiliar o próximo e auxiliar a si, ele perde tempo com Netflix, vendo séries, viajando na internet, vendo vídeos engraçados, e ele muitas vezes não utiliza da maneira correta os talentos que Deus lhe proporcionou. E o pobre não. Às vezes, não estou dizendo que não tem pobre às vezes muito mais orgulhoso que rico. E você olha para o cara e você diz, não, cara, esse cara em outra vida foi rei, porque ele não perdeu a majestade ainda. Mas o pobre, ele se agarra à prece. Ele se agarra a Deus, porque é a única coisa que ele tem na vida para vencer os desafios, as batalhas diárias. Enquanto muitas vezes o rico, milionário, ele tem muitas outras coisas para usar para poder seguir em frente. Só que ao mesmo tempo essas muitas outras coisas podem se tornar distrações. E o que mais nós temos de importante na nossa vida é o tempo. Porque se a nossa vida, se nós desencarnarmos hoje, amanhã não podemos mais fazer nada para melhorar a nossa reencarnação. O tempo também é um talento que Deus nos deu. Quanto maior o tempo, eu diria maior o talento que Deus nos deu de vida. Para podermos retificar, corrigir, redirecionar aquilo que muitas vezes nós desarmonizamos em outras vidas. Não sei se compreenderam a analogia que eu tentei fazer. Então,
a riqueza não é uma coisa do diabo. A riqueza, ela é prevista por Deus para que as sociedades possam evoluir em ciência, em artes, tecnologia, mas não te deixe, ou não use, ou não viva a tua vida somente enxergando isso e dando prioridade para isso. Não se esqueça que você é um ser espiritual reencarnado num corpo físico e que algum dia nós vamos ter que pegar a barca de volta, né? Como é que é? O barqueiro, né? Da mitologia grega, vamos ter que pegar a barca para retornarmos à nossa pátria principal. Então nós não vamos ficar aqui para sempre. O segredo da nossa vida, da nossa reencarnação é equilíbrio. Saber usar as coisas com equilíbrio. Saber usar a riqueza com equilíbrio. Saber usar os nossos talentos com equilíbrio. E aquele que, voltando à parábola dos talentos, aquele que recebeu ele por medo, ele não utilizou aquele Ele ficou com medo de fazer o mal ou fazer o bem. E ele ficou em cima do muro e não fez nada. E a pior coisa é você ficar na vida em cima do muro. Faça alguma coisa, mesmo que seja errado, porque isso vai lhe trazer um aprendizado lá na frente e você vai descobrir que dessa maneira eu não posso agir. Eu tenho que agir de outra maneira e não ficar em cima do muro. O Livro dos Espíritos é a página 169, o item 476. E aqui nós estamos falando sobre possessão, né? O título é Possessos. Kardec faz a seguinte pergunta aqui. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? O Espírito Verdade responde: se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar apelando pelo concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os espíritos bons para atraí-los. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Lembra do que eu falei antes? A quem mais tem, mais será dado e terá abundância. Quem não tem, até aquilo que pensa ter, lhe será retirado. De alguma forma, o Espírito Verdade ele respondeu aqui. Se um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos. Então, a quem mais tem, mais será dado. Você começa a ter domínio sobre os espíritos imperfeitos. Porque você exala amor, você exala fraternidade, você exala compaixão, caridade,
tolerância, perdão. São essas virtudes que dominam os espíritos imperfeitos e eles não conseguem se aproximar de nós para nos influenciar, principalmente os pensamentos, a termos atitudes evoluídas. Não deixarmos de fazer, ou não conseguirmos superar as nossas imperfeições, más tendências, ou talvez os vícios. E nesse caso de possessão, a prece, principalmente por quem se sente obsediado, mas muitas vezes o que já está sendo possuído, já está num processo de possessão, ele não tem mais essa capacidade. Mas para nós não chegarmos num processo de possessão, que hoje todos nós vivemos em algum momento um processo de obsessão, e todos nós temos um espírito obsessor em cima de nós, são nossos amigos do passado que se tornaram inimigos, desafetos. Então, para que nós não cheguemos a esse ponto de possessão, a oração é a maior arma que nós temos. É difícil muitas vezes das pessoas acreditarem que realmente a maior arma que nós temos é a oração. Porque eu não posso pegá-la, senti-la eu posso, se eu fizer de coração. Mas eu não posso comprar uma oração, não posso pegar, eu não posso quantificar a oração, como eu quantifico litros, pesos, enfim, medidas. A oração é como se fosse uma promessa. E aí entra a fé, a nossa fé. Quanto mais fé nós temos, maior é o poder da nossa oração. Para nós nos protegermos e também para nós emanarmos para as pessoas que queremos o bem. Eu até comentei com o Ricardo ontem sobre o vídeo sozinho, não sei se alguém mais viu, com ponto de interrogação, nessa minissérie, nesse curta-metragem, quem fez o filme mostra o poder da oração, das partículas divinas caindo em cima da pessoa que é para recebê-la. E nesse instante essa pessoa começa a ter mais lucidez e ela não recebe diretamente a influência do espírito obsessor. E ela tem condição de ter um discernimento melhor sobre a decisão que ela vai tomar na vida dela. Então a oração diária, ela é um bem para nós. Ela evita que nós façamos escolhas erradas, que sejamos influenciados por pessoas erradas, ou até sejamos influenciados por entes queridos, mas com ideias equivocadas. Porque se o espírito possessor ele não consegue me influenciar diretamente, ele não vai desistir. Ele vai tentar influenciar alguma pessoa que está próxima de mim e dizer, não, pô, cara, faz assim. Deixa de ser tolo. E aí essa pessoa vai te falando todo dia, até que tu diz, não, então eu vou fazer assim. Pronto. Fez a escolha errada. E aí o espírito obsessor, o possessor, já tem domínio sobre você de novo. Então, se eles não conseguem nos influenciar diretamente na mente, nas ideias, nos pensamentos, eles vão tentar atingir alguém próximo de nós. Mas se eu oro e oro regularmente, eu não preciso orar 10 vezes por dia. No livro Corolário de Maria de Nazaré, ela recomenda orar, ela ora 3 vezes ao dia, para poder, durante o dia, ter discernimento e a capacidade de fazer as escolhas certas. E orar não significa ficar 10, 15, 20 minutos.
Orar, às vezes, você ora em 1 minuto. Meu Pai, me ajuda, eu preciso de auxílio. Eu não consigo saber o que eu vou fazer agora. Estou perturbado. Estou com raiva, estou com ódio. Me ajuda. Você orou. Você pediu o auxílio do Pai. Né? Como no filme A Cabana, né? Não sei se todo mundo viu, o rapaz, quando ele anda sobre as águas, sozinho ele não consegue andar, mas com o rapaz que supostamente representa Jesus, e ele diz para o rapaz, juntos nós podemos fazer, e eles andam sobre a água. Então é isso que a espiritualidade quer de nós, que nós façamos juntos com eles, e não que nós chegamos e dissemos para eles, não, eu não preciso de vocês, eu vou conseguir fazer sozinho aqui. E eu sei me virar sozinho, eu não preciso de ti, meu Pai, não preciso de Jesus, não preciso do meu anjo da guarda, não preciso de ninguém, eu vou me virar sozinho. Esse cara acaba quebrando a vida, acaba quebrando a cara. Porque a espiritualidade não quer que nós façamos juntos qualquer coisa na nossa vida. Seja na nossa vida pessoal, na sociedade, no trabalho. 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? A resposta é não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. Isso que nós vimos nos filmes, né? Drácula, lobisomem, mesmo o demônio entrando no corpo de alguém, né? Jogando água benta, um colar de alho, o próprio crucifixo. Isso para os maus espíritos não faz efeito nenhum. Isso é matéria. O que domina os maus espíritos é o sentimento do amor. É o sentimento moral que a pessoa tem. Se ela faz aquilo que ela fala, e não naquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque os espíritos evoluídos, os espíritos e até os evoluídos também, todos sabem o que nós fizemos entre 4 paredes e que nós escondemos de todo mundo. Eles sabem. E aí eu vou chegar na frente de todo mundo e vou dizer, sai demônio desse corpo. Os espíritos estão morrendo da risada. Até porque o demônio não existe propriamente dito. É um espírito de uma inteligência muito mais elevada do que talvez qualquer ser humano reencarnado, se passa por um demônio e ele sabe usar a maldade com requintes de crueldade. Renato. Uma coisa que é muito importante, que é o amor que tem poder sobre eles, né? E o exorcismo é justamente isso, é expulsar. E você não está indo com amor. Expulsar e amor são coisas completamente contrárias, né? O amor nos aproxima e o exorcismo, eu te chuto daqui para fora. Então, como é que o espírito que está obsediando alguém vai obedecer se eu chego no mesmo padrão vibratório dele, que é a raiva, que é a arrogância, que é a prepotência, que é o orgulho, e digo para ele, sai daqui e começa a fazer um monte de rituais. Se nós pudéssemos ver o espírito, ele estaria rolando no chão e dar risada, porque eles não têm efeito nenhum sobre eles. E é uma cena linda, maravilhosa no filme Divaldo, Mensageiro da Luz, quando mostra uma mesa mediúnica funcionando e que tem o doutrinador, ele usa a inteligência para tentar expulsar o espírito e ele não consegue. Até que uma senhorinha analfabeta começa a falar com ele amor. E o espírito obsessor começa a baixar. E se entrega aos conselhos e à vibração do amor que ela emana para o espírito obsessor. Então, nesse caso aqui, as fórmulas de exorcismo não têm eficácia nenhuma. Às vezes até podem ter pessoas no nosso convívio que de repente são médiums ostensivos
e em algum momento acabam incorporando o espírito. O que muitos padres e pastores diriam, entrou o demônio no corpo do cara. Não. Ele só é médium ostensivo. E médium, ele é eu diria, o assessor de imprensa do mundo espiritual. Né? Ele passa para o mundo material o que ele vê e sente do mundo espiritual. Ele é um intermediário. E nesse instante, o espírito incorporou no médium e é um espírito agressivo. Se você entrar no mesmo tom da agressividade do espírito, o espírito te domina. Agora, se você deixar emanar do teu coração o sentimento do amor, e por mais que ele seja raivoso e use palavras fortes, você usar do amor para ele, você vai anestesiando ele. E tem espíritos que muitas vezes chegam até a dormir. Tamanho o amor consegue anestesiar o espírito obsessor. Eu vejo isso muitas vezes, nós vemos na mesa mediúnica. De repente o espírito diz, eu estou começando a ficar com sono, É o amor que está sendo envolvido pelo amor. Ele está sendo anestesiado. Então esses rituais que nós vemos em filmes não fazem sentido nenhum. Isso é só coisa de filme. Para distorcer a verdade. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de livrar-se dos espíritos obsessores? Cansar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles se vão. Ter hábitos saudáveis na minha vida. A resposta é essa. E procurar agir com moralidade e com ética. Cada vez que eu faço algo contra a moralidade, contra a ética, eu estou dando poder a eles. Se eu tenho uma vida disciplinada, com equilíbrio, não tenho excessos, e não sigo aos conselhos dos espíritos, ou as influências deles, como maledicência, mentira, enganar pessoas, brincar com as pessoas, no sentido de desmoralizá-las, eu não vou cedendo a essas intuições. E esses espíritos obsessores, eles tentam um tempo, quando veem que realmente não conseguem, que nós somos pessoas retas, corretas, eles acabam dizendo, com esse que não dá para brincar, eu vou procurar outro. Porque eu estou tentando influenciar ele e não segue meus pensamentos, minhas intuições. Eu vou procurar alguém que segue minhas intuições, porque esse aqui está sem graça. E ele vai embora. Até porque as nossas boas ações, a nossa conduta reta, é um ensinamento para o obsessor. Que muitas vezes, através disso, ele mesmo pode despertar e dizer, eu acho que eu estou no caminho errado. Porque no mundo, de verdade, quem está sofrendo sou eu. E não é o cara que eu estou fazendo sofrer. E aí, muitas vezes, nesses nossos exemplos de conduta, nós podemos até despertar em espíritos evoluídos para poderem fazer a passagem e seguir em frente. E deixarem de serem obsessores. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsediado faça seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer. Eu preciso ter coragem
de olhar no espelho e de admitir os meus defeitos. E não admitir e elevar as minhas qualidades. Como eu sou bonito, né? Ou eu sou isso, sou aquilo, faço bem assim, faço bem assado. Não. Tenha coragem. Isso dói? Dói. Dói muito. Eu falo por experiência. Consegui corrigir todas as minhas imperfeições? Não. Mas eu estou nessa luta. E quando você decide olhar no espelho e dizer, não, você é assim, 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 e isso você precisa corrigir, isso dói, dói. Mas é o primeiro passo para você começar a afastar o obsessor de ti. E ele começa a perder o poder sobre a tua mente. E aí entra a prece. Senhor, me ajuda nesse meu defeito aqui. Eu quero não fazer mais isso. Eu não posso mais fazer isso. Eu sei que com isso eu me prejudico e prejudico pessoas que eu amo. Por aí o obsessor começa a perder força por ti. Porque tu chama auxílio do teu anjo da guarda, de Jesus, e eles vão vir em teu socorro. Maria de Nazaré diz que qualquer oração que nós emanamos para Jesus, sendo sincera de coração, no mesmo segundo ele está recebendo. No mesmo segundo. Só que aí existe um detalhe da oração da prece. Será que muitas vezes sabemos orar e sabemos pedir? No Evangelho segundo o Espiritismo, mais para o final, a espiritualidade traz uma série de orações para várias coisas, para o obsessor, para quem está doente, para quem está passando por dificuldade, enfim. Por que eles trazem esse montão de orações aí para nós no Evangelho segundo o Espiritismo? Para que nós possamos aprender a orar. E não, Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Se isso não está no teu script da reencarnação, pode jogar 100 anos na Mega Sena, não vai ganhar não. Isso não faz parte do teu projeto reencarnatório. E se fizer, não precisa nem orar, você vai ganhar achando um bilhete na rua. Porque faz parte do teu projeto reencarnatório. Então, a prece é o maior poder que nós temos, mas nós temos que aprender a saber orar. E como orar? Nos colocando à disposição da espiritualidade. E muitas vezes aceitando o que Deus nos dá, sendo gratos, usar do sentimento da gratidão. 480. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? E a resposta: isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjugue um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isso e guardai, pois é de uma aplicação geral. Então, se nós denominarmos o mal qualquer como demônio, não está errado. Só que a figura do demônio propriamente dita, que é o opositor de Jesus, ele não existe. Como já foi dito aqui nos estudos, se nós pesquisarmos a origem da palavra demônio, ela vem do grego daimon. E a tradução original é gênio. Somente isso. É gênio. Pode ser gênio do bem,
como pode ser gênio do mal. E há muitos séculos e milênios atrás, a igreja resolveu pegar esse daimon, esse gênio, e dar o poder do mal. Né? Fica até meio esquisito, né? Falar demônio, mas pensando no bem. Porque nós já estamos tão doutrinados, já fizeram uma lavagem cerebral na nossa mente ao longo dos séculos, que cada vez que se fala de demônio, você associa o mal. Mas se você analisar a origem da palavra, é gênio. E tem gênios do bem e gênios do mal. Então, a figura do demônio, para quem tem medo do demônio, do diabo, não existe. O que existem são espíritos imperfeitos que gostam de fazer o mal e se passam por demônio. E dizem para um médium ostensivo que pode ouvi-lo ou até vê-lo, ele vai se transfigurar como tal e dizer: eu sou o demônio. E quando nós temos a ignorância do conhecimento, nós passamos a acreditar. E foi aí quando eu acho que cheguei nesse ponto da explicação do meu mestre, quando entrei na doutrina espírita, foi aí que comecei a perder o medo do diabo. Porque eu entendi a lógica dos fatos, a lógica do contexto. E eu vi que essa figura não existe e que eu estava tendo medo de alguém que não existe. Por eu ter sido doutrinado a muitas reencarnações e acreditado nessa figura em muitas reencarnações. Só que eu cheguei ao ponto de dizer: não, é momento de desacreditar dele e tirar o poder dele, porque ele não existe. São simplesmente espíritos que tentam se passar por ele. Então é uma boa notícia que eu dou para todos. E não sou eu, mas é a doutrina espírita, através do estudo, que nós vamos compreender que ele não existe. Simplesmente são espíritos imperfeitos com requintes de crueldade que fazem nós acreditar nesse ser. Né? Acho que podemos ficar por aqui ou dar mais uma? Deixa eu ver aqui, 481 convulsionários. Vamos começar a semana que vem, né? Outro novo assunto. Então a gente fica por aqui hoje. Eu passo a palavra para o Renato, pode ser? Faz a irradiação de hoje. Pelo fato da pandemia, nós não estamos fazendo a fluidoterapia, mas assim que nós pudermos, estaremos retornando novamente com a fluidoterapia. Então a gente vai relaxar agora e todos juntos vamos daí fazer a radiação. O volume está bom? Oi? O volume está bom. Então, nesse momento, vamos todos nós mentalizar como se estivéssemos dando a mão um para o outro e formando uma grande corrente. Nessa corrente, cada elo representa uma mão. Nossas mãos, como também as mãos dos bons espíritos de Jesus, dos nossos mentores. Vamos depositar nessa corrente muito amor. Vamos depositar
energias positivas, boas energias. Vamos depositar também nessa corrente, principalmente amor. Todo o nosso amor nesse momento. Vamos envolver todos nós numa só sintonia. E vamos então, nesse momento, irradiar para todos os hospitais desse planeta, nesses momentos difíceis, aonde os profissionais da saúde estão vivendo, trabalhando muito. Vamos irradiar a eles, os médicos, toda a enfermagem. Vamos mentalizar, imaginar eles trabalhando. Estão exaustivos de tanto trabalhar, horas a fio. Vamos olhá-los com muito carinho, com muito amor, dando-lhes força, emanando tudo de bom que podemos emanar a eles. Como também aos médicos e os enfermeiras do mundo espiritual, aonde quem desencarna aqui na Terra são recebidos. Eles também estão trabalhando bastante lá, recebendo todos os desencarnados de todo esse planeta. Vamos também irradiar por eles. Que o nosso amor, dessa nossa corrente, possa chegar também a eles. Vamos também irradiar aqui do nosso planeta Terra aos governantes, que cada um deles possa ter o bom senso, pensar com amor ao seu próximo, que os bons espíritos, os seus mentores, possam auxiliá-los e ajudá-los, orientá-los nessa hora, porque o planeta está passando por um momento um pouquinho complicado, bastante complicado. E vamos nós aqui do Siama, juntamente com o mundo espiritual aqui presente, irradiar para todos os países, porque Jesus é o governador desse planeta. E ele, juntamente com todos os bons espíritos, estamos emanando saúde, esperança, fé, que ninguém perca a esperança e a fé. Como também vamos irradiar aos comerciantes, às indústrias que oferecem empregos para os pais e as mães de família, aonde se dará o sustento da família, todos os professores que de certa forma estão também fazendo o seu trabalho de forma diferente, todos os alunos e todas as pessoas desse planeta que se sintam envolvidos com essa nossa irradiação. Agora vamos então mentalizar
Cada um deve ter inscrito no nosso caderno da irradiação aqui do Siama, na parte dos reencarnados e dos desencarnados. Vamos então, primeiramente, irradiar por todos os nomes inscritos no nosso caderno aqui da irradiação. Cada um mentaliza as pessoas que anotou, cujo nome está no caderno. De repente, alguém esqueceu de mais alguém. Vamos mentalizar esse nosso irmão, nessa nossa irmã. Irradiar muito amor a ela, a ele. Vamos também pedir nesse momento que Jesus, os bons espíritos, possam observar os bons espíritos, principalmente, já leram os nomes que estão escritos ali, já sabem das dificuldades que cada um está passando nessa reencarnação, e que todos eles possam receber de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Vamos também irradiar pelos desencarnados, inscritos no caderno. Se alguém se lembrar de mais alguém, vamos colocar também na nossa irradiação. E vamos observar, pedir a eles que eles possam observar que ao seu lado está o seu anjo da guarda, seu mentor, como queiram chamar, e que certamente está ali para instruir para onde deverá ir agora, para dar continuidade à sua evolução espiritual, ou seja, voltando à terra natal, da onde todos nós viemos e que um dia todos nós voltaremos para lá. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas é assim o procedimento da natureza de Deus. Queremos irradiar também pelos nossos familiares, por nós, que todos nós aqui presentes hoje no Siama possamos sair muito melhor do que aqui adentramos, levando para as nossas residências a paz, a tranquilidade e as bênçãos que aqui recebemos, a luz, porque todos nós certamente sairemos daqui iluminados por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos. E dou por encerrado então os estudos dessa noite, que todos possam ter uma boa volta para casa, que possam ter uma boa semana, muita fé, muita esperança e alegria de viver. Que assim seja.